No Líder Inovador de hoje, nós estamos recebendo ela, que é uma defensora das artes, da literatura, da educação, artista plástica, escritora e, acima de tudo, professora. Estamos aqui hoje com a nossa querida e eterna professora Flomar Ambrosina Oliveira Chagas. Seja bem-vinda, Flomar. Muito obrigada, Tiago, por esse momento ímpar, por esses fios de memórias que você tem tecido ao longo desse programa. Obrigada. Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande, né, recebê-la aqui, Flomar. Você aí que eu gosto sempre de dizer, né, que é minha eterna professora, me acompanha desde o ensino fundamental lá com 11 anos, né, e vem me acompanhando ao longo de toda a minha trajetória profissional, acadêmica, né? Estivemos juntos no mestrado, que deu origem a esse programa aqui, que foi lá no IF, né? No programa de mestrado, que surgiu a ideia de contar histórias de vida, né? Por meio do meu projeto, e aqui estamos nós contando histórias de vida. E a gente sempre começa, né? O nosso líder inovador perguntando: quem é Flomar? Tiago, é muito emocionante quando nós perguntamos para nós mesmos: quem sou eu? Penso que quem sou vem da minha infância. E aí, ó, o vento sopra, estende por toda a nossa vida, pela adolescência, pela nossa vida adulta e profissional. Como diz, poetiza o escritor Eliot, em que ele fala que o tempo presente e o tempo passado, ambos talvez presentes no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Então, é o entrelaçar da minha infância, da minha juventude, da vida adulta e profissional. Por isso que eu valorizo tanto a infância, porque eu acredito que quando a sua infância, ela é suporte para todos os momentos difíceis que você venha caminhar em outros períodos da sua vida. Eu posso dizer que a minha infância é inesquecível. A fase de adolescência, juventude, de desafios. É a vida adulta profissional de estabilidade. Então, eu nasci na fazenda Campo Belo, e belo foi o despertar da minha existência. Na fazenda, Tiago, uma época bem diferente das infâncias de hoje. Naqueles idos anos do século passado, em que havia moagem da cana de açúcar nas fazendas, o tecer, o mojolo, o carro de boi. As brincadeiras eram outras, não faziam falta para nós essa parafernália eletrônica que hoje, se acabar a luz, se a gente fica sem o WhatsApp, a gente fica assim um pouco desconectado, deslosado e sem... meio perdido, desconectado de nós mesmos. Então não fazia falta, porque o ambiente era outro. Havia o rádio que nos passava informações, era um mundo bastante distante. Mas as nossas brincadeiras da escola, o pé na lata, barra manteiga, a peteca, os campeonatos de quem ficava mais tempo no pular corda. E além disso, aquelas brincadeiras que muitas vezes a gente fazia escondido, como ancorar o córrego. Eu sempre gostei muito dos córregos. O Campo Belo, que passava assim bem no fundo da fazenda do meu pai e do meu avô, que é vertente grande, onde a gente ancorava, onde a gente, nos rios, nos córregos, a gente falava: quem é que consegue atravessar mais rápido? Quem é que consegue ficar mais tempo no fundo com o fôlego preso?
nas grimpas, nós brincávamos nas árvores, nas gameleiras, nas mangueiras. E quem é que pulava de um galho mais alto? Aí nós falamos, vamos na casa do meu avô, na comadre Rosalia, no seu Joaquim Baiano, no senhor Nestor. Nós vamos lá, ok, nossos amigos. Aí, Tiago, não veio, a gente pegava um cavalo, amarrava um sedem e montava. E no cavalo na ida ele ia porque na volta um sedem é diferente, não tem como. Aí ele voltava a galope. A única que não conseguia cair, Tiago, fui eu. Eu nunca perdi uma cancha de cavalo, porque essas atividades eram atividades do dia a dia. E na fazenda também, Tiago, havia uma escola que meu pai foi Sebastião Vicente Oliveira. Ele deu continuidade ao centro espírita do meu avô Vicente de Oliveira, que era bastante conhecido na época. Então, por causa dessa atividade do centro, havia muitos moradores lá, mais de 100 famílias. E o meu pai conseguiu com o, na época, prefeito César de Almeida Melo, uma escola. Então, há mais de 100 estudantes nessa escola, em que os vizinhos também da redondeza estudavam lá. Muitos vinham a 14, 15 quilômetros, traziam o seu embornal, né, a sua matula, no seu embornal. Você sabe o que é matula, embornal, Tiago? Porque eu sei, né? É uma expressão de uma época diferente. Acredito, né? Que talvez alguém que esteja nos assistindo, que não venha saber, né? Uma bolsa de pano e colocava lá o seu lanche. E era uma escola muito interessante. Nessa escola, multisseriada, porque o professor Belvran Alves de Freitas, daquela época, ele era um professor rígido, era a época da palmatória, mas era só palmatória se realmente estivesse fazendo algo assim, e além dos limites. Mas o professor Belvran Alves de Freitas, ele tinha um método muito interessante, ele dava ênfase à leitura e à escrita. Todos os dias nós líamos, nós escrevíamos, nós fazíamos ditado. E ele também fazia nos finais, assim, na sexta-feira, debaixo da gameleira, ele pediu para alguém ajudar e fez um semicírculo com tábua. E toda sexta-feira nós íamos para lá para declamar poema. Nós íamos à frente e declamávamos poemas. E nessa escola multisseriada, então, aula para primeira, segunda, terceira e quarta série. Naquela época a gente falava, a aula é o dia inteiro, o que corresponde hoje ao tempo integral, né? Então era o dia inteiro. Mas era formidável. Então toda essa infância inesquecível, de brincadeiras, diferença, de uma época diferente, eu acredito que eu trouxe para a minha vida na adolescência, na minha vida profissional, na minha vivência adulta. Eu ia falar isso para você, Flomar. Você, quando descreve, né, a sua infância, a gente vai conseguindo identificar os elementos que compõem a Flomar que a gente conhece, né? Essa Flomar que é apaixonada pela preservação do nosso patrimônio histórico cultural, né? Que é a Flomar que está lá à frente que faz parte da associação do Museu Histórico, que está sempre engajada nos eventos do Museu Histórico. Essa Flomar que é artista plástica e que está sempre nas exposições, nos trabalhos e reconhecendo o trabalho dos artistas locais e também produzindo artes plásticas no Museu de Arte Contemporânea aqui de Jataí. No seu discurso a gente vê a Flomar escritora, né? Porque você praticamente declamou a sua história aqui pra gente, e essa sua referência à educação, né? A importância de um bom professor para a nossa estruturação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto profissional. E o seu amor pelo meio ambiente, né? Que ao longo da sua trajetória
a gente sabe a sua luta por preservação das nascentes, por preservação do cerrado, né? Inclusive nós já fizemos muita coisa, né, Flomar, sobre o cerrado. Espantou, né? Muita gente, né? Sobre o cerrado. E a gente vê o reflexo dessa Flomar, né? Dessa Flomar que está na arte, na educação e na literatura. E aí eu queria que você falasse, né, sobre isso, sobre como você escolheu a docência, né? Veio ser professora e depois estar engajada nessas outras frentes aí, na arte, na cultura. Sim, Tiago, depois que concluí os estudos lá na Fazenda Campo Belo, então foi o ano que meu pai faleceu. Então mudar lá da roça, da fazenda, que tem todo um campo livre, toda uma forma diferente, vir para a cidade, morar com familiares. A acolhida, Tiago, pode ser a melhor possível, mas é diferente, é como se você estivesse mudando do Brasil para um outro país. Eu fui muito bem acolhida pelos meus tios, mas eu percebi, assim, uma diferença. Por exemplo, eu senti muito falta da poesia, porque a minha infância foi a poesia na escola, foi toda uma poesia no meu viver, no dia a dia. Então eu senti falta da poesia na escola, eu senti falta um pouco, eu lia menos aqui do que lá na fazenda. E eu me lembro que lá na fazenda, às vezes eu lia um texto, eu pensava, nossa, ainda vou conhecer isso que eu estou lendo. Eu me lembro que tinha um texto, o rio Capibaribe, rio Beberibe. Eu ainda vou conhecer esse local. Quando eu estive lá em Recife, eu falei, nossa, quantos anos! Só que nossos sonhos são assim, depois vem outras leituras e eu quis conhecer outros rios, Tejo, Rio Douro, Rio Tamisa, Rio Tibre, e a literatura me levou eu viajava pelos livros, depois a literatura me levou a conhecer esse espaço. Então, essa ruptura de morte e falecimento dos meus pais, primeiro quando eu mudei, então foi a ruptura grande, falecimento do meu pai e a mudança para a cidade. E aqui na cidade, Tiago, eu me lembro que o Circo Lambari, informalmente a Praça Clodoaldo Rezende, Circo Lambari, era algo fantástico na cidade. E a primeira vez que eu fui ao circo, lá com 12 anos, 11, não recordo, quando eu vi aquelas acrobacias aéreas, todo aqueles malabarismo, tudo, quando eles apresentaram, eu falei, eu descobri minha profissão. E foi riso, porque era aquilo que eu fazia na fazenda. Então, depois veio o meu primeiro emprego, que foi uma biblioteca pública, a Biblioteca Pública de Jataí. Na época, Tiago, a biblioteca ela funcionava de domingo a domingo, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 22 horas, no sábado até as 5 horas e no domingo até meio-dia. A biblioteca tinha trabalhos fantásticos. Havia um programa na rádio difusora, que era a única rádio da época, que se falava de livros. Era fantástico, Tiago. Era maravilhoso. Depois de um ano, eu fui trabalhar no cartório e fiquei em cartório durante 6 anos, tabelionato e depois registro civil. Fiz nascimento, casamento, fiz vários casamentos, né? E depois, Tiago, eu fui aluna no Nestório Ribeiro, da professora Elita. E precisava, não havia concurso, precisava de professor à noite. Eu já estava terminando o meu curso de letras. Ela convidou para eu ministrar aula no noturno. Eu trabalhava o dia inteiro no cartório e à noite ministrava aula. Mas nesse período eu percebia
algo que eu trabalhava o dia inteiro, eu tinha meu salário como profissional da justiça, lá do judiciário. Mas o salário dos professores atrasava até 6 meses. Então, os professores quase que precisavam de trabalhar em outro emprego também, porque foi tanto que eu falei, não, vou deixar, porque não levar 6 meses para receber. Então, isso aí fez com que depois que eu terminasse meu curso, a pensar. Porque eu sempre, Tiago, eu não gostei de passar a vida toda num percurso só. Faz parte, minha característica, de conhecer algo diferente. Quando eu saí do cartório, que fui para a sala de aula, eu assustei muita gente. Nossa, como que você tem coragem? Como você tem coragem de deixar o cartório, que nessa época era muito bom, era uma família judiciária, juízes, promotores, os cartórios eram todos juntos ali na Avenida Brasil. Era muito bom aquela amizade entre todos nós. Mas então as pessoas, quando eu deixei, as pessoas falam, como você tem coragem? Mas eu gosto muito de ver o outro lado. É tanto que eu às vezes vou a uma Bienal Internacional em São Paulo, no meio de tanta gente estrangeira, no meio de tantas atividades diferentes, aí eu pego um voo no outro dia, eu estou num ranchinho beira-chão, comendo uma pamonha assada num forno à brasa. Eu gosto desse contraste. Eu gosto de estar num diálogo com Maria Luar, que fez 100 anos, pela manhã, declamando, discutindo, bebendo da sua sabedoria, e à tarde estar com as minhas netinhas de 3 e 1 ano, ensinando poesias a elas. Eu gosto disso aí, gosto desse diferente. Então, eu deixei, e quando eu deixei o cartório, que fui para a escola, eu ficava assim meio indignada, não é indignada, o que eu poderia fazer, Tiago? Porque na época a prefeitura pagava casa, carro, moradia para promotor e para os juízes. Eu me deparava com a escola, com os professores, às vezes não tinham nem que comer porque o salário atrasava, que vivia de aluguel. Então, eu ficava assim um pouco aflita com isso. Com certeza, isso me levou também a fazer parte, a ser presidente na época, hoje é coordenação, do Sintego, que antes era CPG, Centro dos Professores de Goiás, depois passou para Sintego. Que de todas essas atividades que nós fazemos ao longo do tempo, por exemplo, as atividades da docência, e você perguntou aí no início da docência, eu fiz faculdade em Rio Verde, porque na época aí veio o falecimento da minha mãe, e eu não fui estudar fora, porque aqui, e já está aí na época, então ou a gente ia estudar fora, ou você parava de estudar. Foi quando tinha faculdade em Rio Verde, então nós íamos todo final de semana. Então, nessa época, Tiago, eu sofria muito, assim, com ver a realidade dos professores. A luta foi na minha época de Sintego, que os professores do município, eles começaram a participar do Sintego, se filiaram. Mas esse não é um mérito meu, porque eu acredito que toda instituição tem uma liderança, como o próprio programa aqui tem o nome de liderança, mas tem o coletivo. O coletivo é fantástico. Então o mérito não é meu, de dizer que os professores vieram por mim, não. Foi um momento, eu estava lá. Foi um momento também difícil, Tiago, porque todas
9 cidades, 9 ou 10, que pertencia à diretoria do Sintec. Jataí, Nova Islândia, Aparecido do Rio Doce, Caçu, Itarumã, Itajá, Poré, Serranópolis, espero não ter esquecido alguma cidade. Todas essas cidades faziam parte. E nós não tínhamos, igual hoje as instituições têm, verba. Nós íamos a essas cidades por conta própria. E nós chegamos e a gente percebe, quanto menor é uma cidade, maior é o poder das autoridades. Então nós chegamos na cidade e o prefeito falou, aqui ninguém faz reunião. Nós íamos para dialogar as questões salariais dos professores. Aqui ele não aceitou. Nós tivemos que fazer uma reunião fechada na casa de uma professora. Também, num aniversário da cidade, o Sintego desfilou. Nós estávamos posicionados lá na Praça da Matriz para descer. Nós estávamos no desfile, principalmente homenageando os professores. Naquele ano faleceram vários professores. Faleceu o professor Gilásio, diretor do ISG, o professor Chiquinho, que tem uma escola muito conhecida no espaço rural, a professora Violete Lima, o professor Paulo, vários professores. Nós estávamos prestando homenagem. E chegou um senhor dizendo, o prefeito disse que vocês não vão desfilar, estão proibidos. Mas por quê? É ordem dele. Mas o porquê? É ordem dele. Mas nós vamos desfilar. Falamos para ele responder o prefeito no palanque. Veio depois um senhor militar, um comandante, dizendo que ele tinha ordem para que nós não desfilássemos. Nós mostramos, o senhor quer ver? Nós mostramos as fotos dos professores, mãos que oferecem rosas, nossas homenagens póstumas, tivemos que abrir todas as faixas. E eu disse para ele, senhor, nós podemos, qual o motivo? Nós não podemos homenagear nossos professores? Eu tenho todas essas fotos, pena que nós não podemos mostrar aqui, o espaço é tão curto. Eu falei, se nós não desfilarmos, nós vamos sair ao lado do desfile dizendo que fomos prevenidos. Ele voltou ao palanque e retornou dizendo que estava liberada a nossa participação. Então são coisas que nós não entendemos. Por que essa questão? Por que esse apagamento com relação aos professores, à educação? Então todos esses foi que me levou a outras atividades. Por exemplo, quando não havia a Secretaria de Cultura em Jataí, havia a Associação Cultural. E nós somos também presidente da Associação Cultural. E realizamos alguns eventos em praça pública, por exemplo, na Semana do Folclórico, ali na Praça Tenente Diomar Menezes, nós conseguimos um dia fazer o dia inteiro de atividades folclóricas. Um dia fantástico, concursos nós fazíamos, realizavam várias atividades. Então eu tenho fotos, se você quiser olhar, para passar o final de semana, muitas atividades. A gente percebe, né, Flomar, o quanto a nossa história de vida ela é rica de momentos marcantes, né? De momentos que acabam sendo guardados na nossa memória, principalmente pelos desafios que eles nos impuseram, né? E quanto mais a gente retrocede no tempo, né? Quanto mais a gente volta em períodos que muitos direitos, né, às vezes não eram respeitados, não eram observados, e talvez por uma questão cultural ou por uma questão proposital, mas acontece que durante a nossa história nós vivemos muitos momentos de desrespeito, né,
e de problemas com lidar com a defesa dos direitos. E você traz muito isso, né? Essa história de lutar pelos direitos, né? De lutar pelo direito dos professores, né? Você fez parte do Sinteg, como você nos contou, fez parte do Sindicato dos Servidores Federais, né? Você, enquanto foi presidente, né? E você carrega ao longo de sua trajetória essa história de lutar pelos direitos, né? De defender os direitos da categoria. E Flomar, a gente observa, né, que ao longo da sua trajetória, o quanto você defende, evidencia e procura preservar o legado de figuras ícones aqui da nossa região, né? Que nós podemos destacar a Dona Maria Eloá, seu Dorival de Carvalho e seu Meco, né? Que são pessoas que você sempre está em defesa do legado delas, evidenciando o trabalho delas e até cuidando delas, né? Tiago, durante os últimos 40, 50 anos, eu tenho convivido, eu sempre convivi com pessoas extraordinárias. Convivi com pessoas semi-analfabetas lá na roça, mas que têm um conhecimento extraordinário do que eles faziam lá. Então, homens e mulheres sábias. Convivi muito com mulheres sábias, de todas as idades, em todas as minhas idades. Quando, lá nos anos 80, final dos anos 80, 90, meados da década de 80, quando eu passei a conviver com o seu Meco, com a Dona Maria Eloá, quanto conhecimento esses homens e essas mulheres nos traduzem. Estar com eles, quando estou com eles, eu me sinto leve de tanto conhecimento. Então, o seu Meco é uma pessoa admirável. Que ele não, às vezes as pessoas se estufam o peito dizendo eu sou isto, eu sou aquilo. Seu Meco tem uma humildade tamanha que pesquisadores de várias partes do mundo, há uma revista inclusive japonesa que a capa da revista é o seu Meco. Talvez você não saiba disso. Revista japonesa. Eu tenho fotocópia dela, porque eu guardo isso também comigo. Pessoas da França, do Rio, vários, que vinham aqui em busca das pesquisas, do trabalho fantástico ambiental. Então, por meio do seu Meco, por meio da Zenaide Gouveia, que eu me adentrei às questões ambientais. E nunca mais deixei. A Dona Maria Eloá, a sua história de vida, Tiago, é fantástica. Há 40 anos atrás, ela bateu a porta da minha casa para um prosear. E nós proseamos quase toda semana. Eu nunca vi alguém para declamar tantos poemas. É uma mulher que foi à frente. Olha, na época da ditadura, uma mulher de esquerda, que teve que esconder para não ser presa. Tem livros belíssimos. Um professor da universidade lá do Rio de Janeiro veio aqui conhecer pessoalmente Eloá e diz, se ela fosse se ela estivesse entre Rio e São Paulo, era tido como um Guimarães Rosa. Ele veio aqui conhecer. A Dona Maria Eloá, ela corresponde com várias pessoas vários países pelo Esperanto. Veio uma alemã aqui conhecer Eloá, ficar 3 dias. E disse, você é tão formidável, eu posso ficar uma semana?
Então, Ana Prudenciana, Serra do Cafezal, Retratos e Lembranças 1 e 2, Mariquinha do Sobrado, o Jesuíta, que é a Pena Online, são livros nós aqui da região, eu digo principalmente Ana Prudenciana, para que discutirmos as questões de preconceito, as questões da negritude, é livro que deveria estar em todas as escolas, que deveria ser lido por todos nós aqui da região. A dona Eloá, Maria Eloá, transmite tanta grandeza, tanta esperança, que eu saio de lá e eu penso, nossa, eu preciso de crescer muito. E tenho crescido muito com Dona Maria Eloá, com o seu Meco, com o Decemelo. Decemelo, ele é autor de 12 livros, 5 estão publicados. Nós precisamos, nós jataienses, fazer com que esses outros 7 livros dele sejam publicados. É muito interessante o que ele relata nos livros. A Jataí do século passado, do século atrasado, do século repassado. Então, essas 3 pessoas são exemplos de literatura que nos aguça, exemplos da literatura, exemplos de pessoas que não parou no tempo. Para você ver a sabedoria dessas pessoas. Nenhum cursou mestrado, como você cursou, mestrado, doutorado, como eu cursei, como muitos, a exigência para muitos hoje. Mas é uma sabedoria. É tanto que eles levam, o seu Meco leva nome ao memorial, lá no Memorial do Cerrado, lá em Goiânia, da PUC. Aqui a universidade tem um nome, com o nome do seu Meco. Tem um parque ali perto do Olho d'Água, porque a Dona Eloá disse isso no do Serra do Cafezal 2. Se você viesse a Jataí lá na época de 1960, se você não fosse a Olho d'Água e não visitasse a chácara do Olavo Servo de Lima, você não veio a Jataí. Então, são histórias muito interessantes da riqueza da nossa cultura. E não só, esses aí são exemplos que nós estamos citando aqui, mas a quantidade de outras pessoas fantásticas que há na nossa região e que o nosso correr, a rapidez que temos que fazer tudo o dia que nós deixamos passar. Deveríamos parar para dar mais atenção a eles, que são fantásticos, pessoas maravilhosas. Enquanto eles estão aqui, né, Flomar? E eu gostaria que você nos falasse, né? Eu percebo muito que essa admiração por esses 3 tenha te levado também para o mundo da literatura, né? Além de tudo aquilo que você construiu lá na sua infância, na sua adolescência. Mas a influência deles é que levou você a publicar livros, a você estar à frente da Academia Jataiense de Letras e também de ser uma defensora nata das bibliotecas, né? Os seus trabalhos aí de pós-graduações são ligados à preservação, restauração e reestruturação das bibliotecas. Sim, Tiago, eu tenho uma paixão muito grande por biblioteca. Trabalhei meu primeiro emprego, voltei lá depois de 10 anos como diretora de biblioteca. E sempre quando eu vou para uma cidade, seja no Brasil ou fora do nosso país, eu visito as bibliotecas da cidade onde estou. Eu procuro a placa da biblioteca pública, eu fotografo a placa. Então eu tenho fotos das bibliotecas, praticamente, por exemplo, as 10 maiores, a Biblioteca Joanina, em Coimbra,
A biblioteca de Salamanca, que tem 800 anos, é incrível, é tudo. E aí me deixa muito triste, Tiago, quando nós temos bibliotecas com 800 anos e só nos últimos anos nós tivemos no Brasil 500 bibliotecas fechadas. É lastimável isso, porque a literatura, como eu disse para você, o falecimento dos meus pais, a mudança, por maior que foi o acolhimento relacionado a mim, a literatura foi fantástica para que eu superasse todas essas mudanças que há na vida. E eu fui escrevendo, eu depois resolvi a publicar. Eu gosto muito do coletivo e recebi alguns concursos, eu participei, eu tive meu texto selecionado entre vários, eu fui para um lançamento, eu estive em 2 bienais internacionais de livros, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, o lançamento desse trabalho coletivo. E eu tive lá em São Paulo, fiquei muito feliz, dentre vários textos do quando São Paulo fez, não recordo agora quantos anos São Paulo fez, então escreveu-se um livro e o meu texto foi selecionado. E aí o responsável me falar, eu fui no aniversário de uma criança e lá eu li para eles o seu texto. Eu fiquei muito feliz por ele ter escolhido o meu texto para ler. Então, eu escrevi sobre biblioteca, a minha tese de doutorado é a idade do livro e o silêncio da biblioteca, porque o livro é tão importante, isso que desde a infância, digo para você, dê livro de presente para as crianças. Eu tenho algumas historinhas, vou contar só uma aqui, que são várias. Eu fui para um aniversário em Goiânia, era a época do jogo de Copa do Mundo. Eu levei um joguinho da camisa da seleção para a garota e levei livrinhos. A criança ganhou tantos brinquedos de todos os tipos que você imaginar. Máquina de lavar elétrica, máquina não sei o quê, boneca, isso, muito, mais de 100 presentes. No final, à tarde, ela estava sentada com as crianças. Qual o presente que ela escolheu? Ela estava lendo, ela não sabia ler, mas ela estava lendo a figura. E eu achei fantástico. O livro é muito importante. Então, dê livro. E Tiago, uma vez, tinha uma senhora muito passando necessidade, tinha uma garotinha e ela ia de vez lá em casa. Eu tinha livros que foram das minhas filhas. Eu disse para ela, cada livro que você lê, livrinho, ela também estava sendo alfabetizada, cada livro que você lê, eu vou te dar R$1. E contei isso para alguém. E você vai ler e me contar. Contei isso para alguém falou, mas você acha que isso é justo? Pagar uma criança? Eu fiquei pensando. Mas a menina me encontrava na rua, criancinha, 5 anos, não sei, ela falava, olha, eu já li 5. Aí ela me ia contar, Tiago, ela contava com tanta ternura, mas o bom disso, que eu assino Popular até hoje, naquela época, uma das páginas do Popular estava assim, uma empresa lá, não recordo se Rondonópolis, ela dá um salário a mais para o funcionário no ano que lê um livro por mês. Aí eu... Tem mais alguém seguindo isso, né?
Flomar, acredito que a gente ficaria aqui a tarde toda, né? Porque falar de histórias, falar do passado e, acima de tudo, falar das nossas visões de mundo é sempre muito bom, né? E é sempre muito bom conversar com você e ouvir, né? Todas as suas contribuições. A Flomar é uma professora nata, é uma pessoa que eu admiro, né? E que fez parte da minha trajetória e que eu me espelho muito para ser o profissional que eu sou hoje. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco, por aceitar o convite de participar do nosso líder inovador de hoje. Muito obrigado, Flomar. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, algo motivacional para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada por esse momento, Tiago. Eu digo a todas as pessoas, leia. Conforme dados, 90% das pessoas tomam remédio, todos os dias, mesmo por conta própria. Passe a ler literatura 15 minutos por dia, como se fosse um remédio, porque ler é o melhor remédio. Flomar, muito obrigado por estar aqui conosco no Líder Inovador. Agradecimento a você.